Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para mais um vídeo, né, para a gente tentar passar para vocês o que pode acontecer no final de semana com nossos representantes no Campeonato Brasileiro. O Bahia que enfrenta o Bragantino domingo no estádio da Fonte Nova, enquanto que o Vitória vai lá para o São Januário enfrentar o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. No jogo do Bahia, acompanhamos ontem, né, o Bragantino jogando contra o Racing da Argentina e vencendo por 2-1 pela Sul-Americana. Cuidado com Mosquera, aliás, desde o início da semana que eu venho falando sobre isso aqui nos nossos programas. É um jogador alto, forte, de bom drible, de velocidade, de arranque. Então, como o Bahia tem ali pelo lado esquerdo o Juba, né, que joga improvisado, não é o forte do Juba a marcação. O Bahia tem que prestar atenção nessa questão do Mosquera, que joga mais ali pelo lado direito, né, pela ponta direita. O Borbas fez 2 gols ontem, atacante, jogador perigoso, às vezes eles, às vezes Sacha, mas são atacantes perigosos, atacantes que fazem gols, né? E outros jogadores. O time do Bragantino não é aquele time que você diz assim, tem um Dela Cruz, né? Não é. Tem o Arrascaeta, não é. Tem o Rafael Veiga, não. Tem o Scarpa, não. Mas os jogadores, eles se equiparam, né? São jogadores de grupo, jogadores coletivos, e o Bahia precisa marcar um pouco mais na partida do próximo domingo. É claro que eu sempre penso assim, quando o time está compactado, é só questão de função do jogador e do trabalho tático do treinador durante a semana, para que você possa evitar surpresas do adversário. O que é que eu quero dizer? Ontem, por exemplo, o Rogério Ceni, é claro que foi um jogo dentro de casa do Bragantino, contra o Bahia domingo o jogo vai ser fora de casa, então posturas diferentes, apesar de eu achar que o Bragantino muda muito pouco quando joga dentro de casa e joga fora de casa. Tem praticamente a mesma postura, né? Com aquela saída ali do Juninho Capixaba, sai bem para o jogo. Toma cuidado, né? O Luan Cândido, que é um bom cabeceador, essas bolas cruzadas, alçadas na área, a gente sabe que o Bahia tem uma dificuldade, o Bahia não tem um time alto, né? Você vê que o Bahia tem jogadores baixos, como Caio Alexandre, como Everton Ribeiro, né? Não são jogadores altos, então o Bahia fica dependendo muito ali dos 2 zagueiros e do atacante, no caso Everaldo jogando. Então tomar cuidado com essas bolas alçadas na área do Bahia. Então o Bahia tem que fazer o seu trabalho. É claro que o Rogério Ceni ainda tem o dia de hoje, tem amanhã para trabalhar e para colocar em prática o que ele viu ontem, né? Para o jogo contra o Bragantino. Impedir os avanços, principalmente aqueles avanços rápidos. O Bragantino é um time muito rápido. Em 5 segundos o Bragantino sai da defesa para o ataque, por muitas vezes assim, outras vezes mais fica tocando a bola também. Então o Bahia, é claro que eu estou falando muito do Bragantino, né? Mas imagine como é que o Bragantino não está se preocupando com o Bahia, do jeito que o Bahia joga, girando a bola o tempo inteiro, na mesma hora que a bola está do lado direito, está do lado esquerdo, na mesma hora que o Tassiano está do lado direito, está do lado esquerdo, o Everton Ribeiro da mesma forma, os caras se mexem muito, inversão de posicionamento, que é muito bacana do time do Bahia, sobretudo quando o Bahia chega na área do adversário, os avanços do Arias, né, que é muito importante ali. O Arias está sempre auxiliando e dando opção para os meias, aquela triangulação de sempre ali pelo lado direito. Então eu imagino que vai ser um jogo interessante. O Bahia tem toda a chance de vencer o jogo e está muito mais viva aquela questão do Bahia chegar à liderança do campeonato se o Bahia vencer o Bragantino. É claro que isso importa mais para o momento, né? Para o torcedor, dizer assim, eu sou líder do Campeonato Brasileiro, né? Colocar assim uma pulga na orelha dos adversários, um respeito maior ao Bahia, mas não que isso vai interferir, porque o campeonato tem 38 rodadas. A gente não sabe nem se o campeonato vai terminar esse ano, em 2024. Então, o Bahia tem que fazer jogo a jogo. Eu acho que esse é o segredo, né? A Bahia criou agora opções do banco de reservas. O técnico Rogério Ceni pode mudar seu sistema de jogo, né? Às vezes você tem uma ideia para aquele jogo, não está dando certo, você pode mudar com jogadores que estão no banco de reservas, e hoje o Bahia tem jogadores para fazer esse tipo de mudança, né? Inclusive com jogadores que estão jogando, tirar o Juba na lateral esquerda, botar um Juba no meio de campo, Rian voltando já, pode de repente às vezes entrar ali na lateral esquerda também. Então hoje o técnico Rogério Ceni tem essas opções. Então acredito que o Bahia é favorito
para vencer o Bragantino domingo, 18h30 no estádio da Fonte Nova, né? E se manter muito bem dentro da classificação. Até porque o Bahia chegou no nível que não pode estar oscilando, né? Oscilando que eu falo a nível de resultados, né? Sai, ganha do Botafogo, chega em casa, perde do Bragantino, não pode. O Bahia tem que começar a manter, dizer assim, ó, eu tô aqui, eu tô no nível bom, sabe? Autoestima lá em cima e vou para ganhar esse jogo contra o Bragantino. É assim que a gente espera a partida do próximo domingo. O Vitória sai para o jogo contra o Vasco da Gama um pouco mais fortalecido. É claro que psicologicamente nós todos sabemos que o Vitória não está bem como esteve na Série B do ano passado, no Campeonato Baiano, porque o Vitória jogou muito bem contra o Bahia. Aí começa o Campeonato Brasileiro, o time não consegue vencer, né? Já são 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate, então cai esse sistema psicológico dos jogadores, né? O nível de positividade, né? De confiança cai, e aí para recuperar isso só com os resultados vindo novamente, a gente sabe que isso é muito importante dentro do futebol, aquilo que a gente sempre fala, né? Do físico, técnico, tático e o emocional, psicológico, tá imbuído aí, né? Nessas partes importantes dentro do futebol. Mas o técnico Léo Condé, para esse jogo de domingo, acredito eu que já vai ter o Camutanga, que é importante lá atrás, já vem entrosado com o time, né? Vai ter o Rodrigo Andrade, que é um jogador importantíssimo no meio de campo, um jogador que faz uma intermediária a outra muito bem, marca bem, orienta dentro de campo, né? Ataca quando tem que atacar, defende quando tem que defender. Então acho que importantíssima a volta do Rodrigo Andrade. O técnico pode mudar sua escalação, quem sabe já o Daniel Júnior entrando. Eu acredito que o Lepo vai ser o lateral direito no lugar de Zeca, que não está bem. Sei da insistência às vezes o Léo Condé de mudar um jogador, ele confia, ele quer recuperar o atleta jogando, mas não é assim. Às vezes você bota no banco para recuperar o atleta, né? Até para não queimar o jogador. E a torcida do Vitória já está reclamando muito do Zeca, lateral direito. Então assim, o Vitória vai enfrentar um adversário que coletivamente não está bem, né? Coletivamente não está bem. Então o Vitória, com tudo isso que eu falei, pode ter uma formação, né, de que o meio de campo esteja mais povoado. Quando um time não está bem, o que é que o técnico faz? Recupera primeiro a autoestima, recupera a confiança, né, dos jogadores, né? Depois sai para ganhar o jogo, né? Então o que é que eu acho que o Vitória tem que fazer? Povoar o meio de campo. A pressa é do Vasco, é o Vasco que está jogando dentro de casa. A torcida vai reclamar. Lembra do jogo do Criciúma, né? Que aconteceu lá? A torcida começou a cobrar do Vasco, o Vasco desesperado lá para frente para querer ganhar o jogo. O Criciúma vai lá e ganha, né? E ganha muito bem da equipe do Vasco da Gama. Então o time do Bahia, o time do Vitória precisa, né, atentar para isso. Precisa povoar o meio de campo. Eu acho que já está na hora de colocar o Daniel Júnior para jogar. O jogador que tem entrado e tem mostrado uma condição boa para jogar. Então pode sim entrar para o meio de campo, tipo o William Oliveira, que tem jogado muito bem na cabeça de área. Aí você tem Rodrigo Andrade e Dudu, Mateuzinho e Daniel Júnior. Você coloca um ataque lá, que pode ser o Janderson, que é um jogador que corre muito, né? Tem muita movimentação lá na frente. Pode ser assim, segura um pouco o Oswaldo, bota no banco de reservas, Matheus Gonçalves. O Yuri Castilho é uma outra opção que o Léo Condé tem para o jogo também. Então eu acho que o Vitória pode entrar assim, deve entrar dessa maneira. No Vasco é um time que, como eu falei, coletivamente não está bem, mas individualmente tem jogadores que podem fazer a diferença. Primeiro, o Veguete lá no ataque, né? É um exímio cabeceador, não pode vacilar com bolas alçadas na área. O Vasco joga muito assim. Tem o Payet que está voltando, o francês, que é craque de bola, né? Está sem ritmo, esteve afastado aí há algum tempo, mas é um jogador que você não pode dar espaço de maneira nenhuma a ele. Então por isso você está povoado no meio de campo, dificilmente ele vai jogar, né? Se você tiver ali compactado todo mundo, né, chegando na marcação, 2, 3 sempre na marcação, que eu acho que é isso que o Vitória tem que fazer, né? Tem o Payet, tem o David, que foi jogador do Vitória também, que quando está no dia dele é difícil marcar, jogador de força, de explosão. Então individualmente o Vasco tem bons jogadores, mas coletivamente esse time não tem jogado bem. Então o Vitória tem que aproveitar, deixar a responsabilidade para o Vasco. É o Vasco que tem que atacar, é o Vasco que tem que vir para cima de mim, e o Vitória na tranquilidade, com calma. O gol não sai a pulso, o gol só sai, né, tramado, arrumado, treinado. O gol só sai naturalmente, não adianta você forçar para o gol sair,
que não sai. Então, joga a responsabilidade para cima do Vasco e o Vitória, com calma, pode, quem sabe, trazer um bom resultado. É isso que a gente espera. Está na hora do Vitória se recuperar dentro desse Campeonato Brasileiro, dar uma resposta ao seu torcedor, que vinha de tanta alegria, né? Depois de 2 títulos e agora vive esse momento difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, é isso aí e vamos aguardar e torcer para que possamos dormir bem, né? Felizes no próximo domingo, tá certo? Grande abraço a todos, que Deus abençoe, um ótimo final de semana.